Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde, a nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conhece o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu. Então, boa tarde, bem-vindos à primeira entrevista com Ciência. O meu nome é Ana Buto e vou estar hoje à conversa com a Joana Ramalheira e com a Aurora Batista, da Be Very Creative, a empresa com sede aqui no município de Ilhavo, na Gafanha da Aquém, somos praticamente vizinhos. Aurora, para quem nos está a ver e ouvir e que nunca teve contacto com a impressão 3D, explique-nos um bocadinho o que é isto da impressão 3D, como é que funciona e para que é que serve. Bom, antes de mais, se calhar, obrigada por me terem convidado. E isto é uma oportunidade para as pessoas do Concelho de Ilhavo e vizinhança que tenha a mesma frequência de audição, poder perceber melhor algumas coisas ou apenas ouvir mais um bocadinho porque já usa. O 3D em impressão não é mais do que fazer objetos em 3 dimensões. Eu, quando falo para crianças e vou muitas vezes às escolas, começo por lhes perguntar o que é o 3D e se há uns anos atrás toda a gente falava do cinema, hoje já começam a saber o que são impressoras 3D, o que é muito interessante nesta evolução. Mas não deixa de ser interessante pensar no cinema, porque ninguém chamava cinema 2D ao anterior, mas ele era 2D, porque o ecrã tinha 2 dimensões, não é? A terceira dimensão é uma coisa que sai para fora e acrescenta um eixo, que é o eixo do Z. Ninguém pensa em matemática, mas na realidade isto está tudo ligado e, sobretudo nas escolas, é muito importante ligar a aprendizagem teórica das disciplinas a algo que eles depois vão poder tocar e vão sentir entusiasmo por ter nas mãos, por construir. E, portanto, nunca perco a oportunidade de lhes explicar o que é uma dimensão, as medidas lineares, 2 dimensões, as áreas e 3 dimensões, os volumes. E falando nos eixos, não é? Apenas o X e o Y, o X, o Y e o Z. E é uma maneira de ter uma ligação interessante. E depois, como é que isto acontece? Como é que fisicamente acontece 3D? Se calhar as senhoras vão perceber melhor do que os homens, apesar dos melhores profissionais até serem homens. Pasteleiros. Uma impressora 3D faz o mesmo que um saco de pasteleiro a colocar material, em geral comestível, sobre um bolo, quando é feito um bolo. Portanto, se nós pegarmos na mão com um saco de pasteleiro, apertarmos e sair uma massa, uma pasta, que é um creme, nós vamos desenhando com a mão e vamos conseguindo fazer um desenho. Uma máquina a fazer isto com outro material, ou até mesmo com material comestível, que também as há, faz o mesmo. Na realidade, faz de uma forma muito melhor do que a nossa mão livre, sem a capacidade de ser consistente nos movimentos e precisa nos movimentos. E, portanto, a máquina o que faz é, por cima de uma linha, sobe um bocadinho em altura, no tal eixo do Z, e faz a segunda linha exatamente no sítio em que ela faz falta, enquanto que a nossa mão faria um bocadinho ao lado, aquilo escorregava, etc. Também, em termos de materiais, o 3D, em termos de máquina, tem a capacidade de tornar imediatamente o material de uma camada duro o suficiente para aguentar a camada de cima. Enquanto que se nós formos fazer o bolo com o saco pasteleiro e quisermos fazer camadas, não é? Vamos imaginar fazer uma casinha em creme, teríamos que ir pôr o bolo no frigorífico ou no congelador, congelar a camada de baixo e voltar a fazer a parte de cima, a tijoleira seguinte daquela casinha e voltar a pôr no congelador até conseguirmos ter a casinha toda em pé. E era preciso mesmo muita habilidade e precisão. Portanto, as máquinas o que fazem é
transformar este processo num processo fácil e automático, porque estão preparadas para esses desafios todos, para colocar o material certo com as características que aquele material pede, e esse é o ponto de fazer boas impressoras 3D, é elas estarem bem preparadas para usar os materiais certos e terem os bons só me vem a palavra em inglês, settings, para poder determinar o fluxo, a velocidade de cada deposição de material, a viscosidade do material é importante para isso, a rapidez ou não com que cada material tem que ser aquecido para ficar mole, voltar a arrefecer para ficar rígido e aguentar a camada seguinte. Portanto, isto falando de uma maneira muito geral para quem é iniciado nestas matérias, tudo isto é muito importante e é isso que faz das impressoras boas impressoras. Depois também há impressoras muito livres para quem já sabe estas coisas e até gosta de fazer experimentação. A Be-Very Creative tem os dois tipos de impressoras. E vocês aí no estaleiro têm os dois tipos de impressoras. Usam as impressoras que é só carregar num botão, dizer que material é que estão a pôr lá e elas já sabem tudo sobre esse material e fazem a impressão. E tem as impressoras onde vocês têm que dizer o material que eu estou a pôr é este e, portanto, o que eu vou escolher em termos de temperatura, de velocidade, das várias coisas, eu só estou a falar destas que são assim as mais evidentes, tem que ser escolhida por quem as usa. Depois, o que é que faz o 3D para além de agora estar a ser super útil para fazer estas viseiras e as várias outras coisas que nos apoiam nesta época difícil? Na educação, por exemplo, servem para as crianças terem uma maior tangibilidade daquilo que estão a fazer. Eu recomendo que vejam no nosso site um vídeo gravado por nós com o professor Artur Coelho, que é fantástico, e que usa, ele não é o único, são muitos, felizmente, as impressoras nas aulas para fazer as crianças perceberem melhor aquilo que são as matérias que ele está a dar. Se virem o vídeo vão perceber que é mesmo interessante. São uns minutinhos, não é uma coisa que fique chata de ver e vão ver que percebem até melhor do que o que eu estou a explicar agora. Porque ele, sim, é professor e portanto é profissional dessa área. Ele lida com as crianças todos os dias. Depois, na indústria que durante muito tempo se baseava nos métodos tradicionais, cada vez que surge uma tecnologia nova, os métodos podem ser adaptados para tirar proveito dela, não é? Em vários tipos de ferramentas. O 3D, a impressora 3D não é mais do que uma ferramenta que ajuda a fazer as coisas e que traz valor acrescentado para algumas das coisas, também não traz para tudo ainda. Estamos nos primórdios do 3D, apesar dele já existir há mais de 35 anos no mundo. Mas tal como noutras tecnologias, começou por aquelas máquinas gigantes que faziam coisas pequeninas, não é? E depois foi-se otimizando. Os computadores foi a mesma coisa, toda a gente ainda se recorda que os computadores há uns anos atrás eram do tamanho de casas e faziam coisas muito simples. Hoje são microprocessadores que cabem numa unha e mudam o mundo, não é? E tiram-nos muito trabalho de cima. Portanto, isso é verdade com todos os segmentos e todos os setores de atividade e todas as tecnologias. E com o 3D está mais por fazer do que aquilo que já foi feito. Para além de que, hoje em dia, ligado ao fazer de impressoras, também nasceu uma nova tecnologia que é o de reutilizar os materiais que já foram usados e, portanto, isto começa a entrar numa economia circular muito interessante, que está na cabeça de todas as pessoas que estão a usar ou a fabricar em 3D e o futuro do mundo só existe se nós o pouparmos, portanto, este é o caminho. Daí a minha certeza de que o que não está inventado vai ser, claramente. Aurora, nós sabemos que, portanto, face a esta epidemia, que a impressão 3D tem tido um papel fundamental e que a Be-Very Creative tem tido aqui um papel internacional também muito reconhecido. Quer-nos falar um bocadinho disso para quem agora conhece também aquilo que vocês vão fazendo para além das impressoras, quer as mais de caráter maker, quer as de caráter educacional?
As makers estão aí mesmo atrás de si, Joana. Estão mesmo atrás de mim, sim. Quem nos está a ver no Facebook consegue ver que nas minhas costas nós temos aqui 3 impressoras a funcionar de viseiras que estamos ainda a produzir para podermos realmente oferecer a profissionais de saúde, IPSS, bombeiros. A Aurora sabe bem, nós aproveitamos aqui também, no fundo, a ilustrar esta nossa primeira entrevista com ciência. Mas, para além das nossas impressoras, o que é que a Aurora tem andado a fazer? Conte-nos lá. Olha, em termos deste movimento ser internacional, eu quero deixar claro que a BI já é internacional há muitos anos, né? Desde que existe, não só porque as nossas impressoras se vendem para o mundo, como também em termos de projetos especiais. A BI não desenvolve só impressoras para si, desenvolve outras impressoras que são desafios globais para o mundo inteiro, embora muitas vezes os clientes até estejam perto da porta ou aqui só na Europa. Nós já desenvolvemos uma impressora para imprimir em microgravidade polímeros de alta performance, plásticos. Eu não tenho medo de usar a palavra plásticos. Há plásticos maus e há plásticos bons e apesar de andarmos sempre a viver no tudo ou no nada, esta pandemia está a mostrar que o meio termo é muito importante também para os plásticos, né? Eles estão a ser úteis. É preciso não os transformar em porcaria, em lixa mais. E portanto esse projeto foi para a ESA, é para o mundo, é para se construir impressoras para a ISS, estamos a fazer a segunda, com desafios maiores. A Be Very Creative é muito considerada, com base nisto, olha, este plim plim, não sei se houve aí, foi uma mensagem a chegar-me da ESA. Estes projetos puseram-nos muito bem considerados, participámos num projeto para o estabelecimento de uma base habitável na Lua, a real, não é para filmes de ficção. Também fizemos uma impressora para imprimir biomateriais, que imprime células vivas, entre outros materiais. Portanto, são desafios muito grandes que podem ser para o mundo. Mas, de facto, durante esta pandemia, o facto de não termos parado, nem no setor do desenvolvimento, nem no setor de interligação e pôr coisas a funcionar em vários pontos, já nos abriu também outras portas, que não quer dizer que venham a ser comerciais, aliás o intuito não é esse. Nós estamos a fazer coisas em open source, com entidades que, tal como nós, estão a fazer numa base voluntária, sem fins lucrativos. Claro que se houver fundos que venham pagar o esforço, são bem-vindos. Também estamos a fazer trabalho nessa frente, mas não queremos ter lucro com isso. A pandemia é a pandemia e o que temos é que ser úteis com aquilo que sabemos fazer. E, portanto, a equipa de desenvolvimento integrou um grupo maior que tem pessoas de outros pontos do país e estamos a produzir 2 ventiladores, um para ligar aos sistemas de gases dos hospitais, o outro independente, com um ponto comum que é aquilo que achamos que faz mais falta e que já está a ser apreciado noutros pontos também, que é o controlo do fluxo do ar ser com muita exatidão. Nós, quando eu digo agora este plural, não é só a BI, é a BI junto com outros movimentos, porque hoje uma das coisas boas da pandemia foi que acelerou a co-produção, a colaboração. Não é? Toda a gente está muito aberta a colaborar, que é fantástico. E há atitudes que não têm preço mesmo. Outra coisa que neste movimento aconteceu fantasticamente foi que pessoas que não conhecem lado nenhum, ainda não conhecem lado nenhum, se vieram a oferecer, vendo este movimento mais global de fazer as viseiras, de tentar homologar óculos, de tentar homologar máscaras de boca em 3D, de tentar homologar vários tipos de produtos que podem ajudar a salvar vidas. Fui contactando tudo quanto era gente que conhecia e apareceram-me os amigos desses amigos e os amigos dos amigos desses amigos, e pessoas que não conhecem lado nenhum, cada um com a sua capacidade, com a sua competência, a dizer: olha, vê lá onde é que eu posso ser útil. E portanto transformei-me aqui um bocadinho em maestro de uma orquestra feita de naipes muito diferentes, com músicos que eu não conhecia, a capacidade que tinham de tocar, e está a ser
fantástico. Fantástico. Eu estou a falar da música, não são músicas, não é? Tal como há bocadinho não era pastelaria. Ora, nós consigo aprendemos sempre muito e sabemos que a Aurora tem muito, mas muito mais para contar e se calhar vamos deixar para uma outra oportunidade porque o nosso tempo começa realmente a voar muito rápido. Para terminar, eu tenho aqui só 2 perguntas muito rápidas, quase que em modo de desafio. Portanto, a primeira pergunta é: qual foi a primeira peça que a Aurora imprimiu? Recorda-se? Na vida? Sim, na vida, a primeirinha. Eu acho que foi um porta-chaves que devo ter modelado. Tenho quase a certeza que foi um porta-chaves que modelei para oferecer à minha mãe. E ainda dura? Ainda dura. Ainda dura. A segunda pergunta, em modo de completar o desafio, é: há aqui uma evolução tremenda, quer ao nível das próprias impressoras, quer ao nível daquilo que é a própria modelação, e a modelação que a Aurora faz e que nos ensinou a nós, inclusive, a fazer. Portanto, qual é, neste momento, a sua peça de sonho, aquela que quer ser a Aurora a modelar e que tenciona vir a imprimir? Tenho tantos. Não sei então? escolher. Porque tenho muitos em diferentes frentes. Por exemplo, não sendo nada virada para a estética pessoal, porque gosto muito da forma como nasci e acho que cada um deve ser orgulhoso de si próprio, mas estou ansiosa por poder contribuir para modelar, por exemplo, uma orelha para quem não tenha nascido com ela, ou modelar um osso especial para complementar um osso de alguém que não consiga fazer alguma coisa na vida porque não o tem. É uma ansiedade mesmo. Gostava muito de poder tornar mais ágeis as pessoas que nasceram com algum problema. Num lado, mas esse é um lado que está mais longe. Depois, no dia-a-dia, o que eu quero é aprender mais. Eu ensinei-vos a vocês o único software que eu ainda aprendi de CAD, porque eu já aprendi velhota, e ainda assim tenho muito orgulho de ter conseguido aprender a ponto de ensinar, mas sei o básico. E quero muito arranjar um bocadinho de tempo para aprender algo mais avançado e poder dar largas à minha criatividade com softwares que me deixem ser mais livre nos movimentos de criar. Eu nunca fui grande coisa a desenho na escola, ainda hoje acho que não fecho como deve ser um círculo à mão, com um lápis, mas modelar é diferente. O nosso mundo é em 3 dimensões, não é em 2. Eu acho que nunca consegui bem passar o que a escola faz connosco, que é passar um mundo de 3 dimensões para 2. É claro que isso foi utilíssimo para a civilização, porque se não houvesse, o Gutenberg não tivesse inventado a imprensa e não tivesse tudo em 2 dimensões, nós não tínhamos evoluído como evoluímos. E não haveria obras de arte fantásticas em 2 dimensões. Mas o mundo é em 3. E eu nunca fui muito boa a transformar em 2 dimensões aquilo que existe em 3, mas acho que sou boa a criar em 3 dimensões. E concebo, quando penso numa solução, concebo-a facilmente em termos de soma e subtração de formas. Se eu tiver, e não tenho ainda, a capacidade de usar ferramentas mais avançadas para modelar, eu vou fazer de certeza coisas que me passam pela cabeça todos os dias. Aurora, nós vamos ter que terminar por hoje, portanto agradecer-lhe desde já a sua disponibilidade, é sempre fantástico tê-la connosco. Para quem nos ouve, convidar posteriormente a vir ao estaleiro, a conhecer a Be Very Creative, porque aquilo, e pegando nas palavras da Aurora, o mundo é em 3D e portanto isto é um ponto de partida e venham experimentar também o 3D connosco. Muito obrigada e até breve. Obrigada. Parabéns a vocês, parabéns ao estaleiro, à Câmara de Ilha que teve essa iniciativa, à vossa dedicação que é fantástica, eu conheço-a pessoalmente, contam sempre connosco. Obrigada. Obrigado nós, Aurora. Então, até breve. Até breve, sempre à disposição. O Estaleiro, em parceria com a Ciência Viva, apresentam
Um minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia. As estrelas cadentes caem mesmo. As estrelas, como por exemplo o Sol ou alguns dos pontos brilhantes que vês no céu noturno, são esferas gigantes feitas de gases super quentes, como por exemplo o hidrogênio. Parece que o Sol está em chamas, mas não! A temperatura no seu interior é tão elevada que os gases se transformam noutro tipo de gases. Neste processo, liberta-se muita energia, produzindo-se luz. E é isto que faz com que as estrelas brilhem no céu. As estrelas cadentes já deves ter visto certamente numa chuva de estrelas? Pois é, tenho uma coisa para te contar. As estrelas cadentes não são mesmo estrelas. No espaço existem pequenas rochas que estão a vaguear e a deambular, que por vezes são fragmentos de grandes asteroides e cometas. Quando estas viajam em direção à Terra a velocidades muito altas, acabam por atravessar a atmosfera da Terra, ou seja, a camada de ar que envolve o planeta. Esta passagem pela atmosfera é tão violenta que faz com que este fragmento fique incandescente, ou seja, que comece a arder. Aí sim, são chamas. É este o rastro de brilho que vês no céu quando vês uma estrela cadente. Agora já sabes, estrela cadente é apenas um nome popular, não são mesmo estrelas. Na Rádio Zig-Zag, há ciência viva, porque a ciência é para todos. Ouça a repetição deste Minuto de Consciência em 105 FM, diariamente. Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde. A nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conheces o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu.